Mas o que que é ter uma ideia roubada? Alguém tem alguma ideia aí, algum chute? Ou já passou por isso? Ter uma ideia roubada é quando eu tenho um projeto, né, que eu quero apresentar para a organização, fui, compartilhei ali com a minha liderança, compartilhei com o time, com outras áreas do negócio, e aí depois de alguns meses ou de algumas semanas, tem uma outra pessoa executando aquilo como se a ideia fosse totalmente dela. Ou mais, né? Tenho aqui um perfil muito mais empreendedor, larguei o trabalho que eu estava, estou empreendendo e compartilhei a minha ideia com todo mundo aí, com várias pessoas, e agora já tem pessoas fazendo. Talvez vocês já tenham passado por alguma dessas situações, né? Ou alguns desses sentimentos de começar a tocar um projeto dentro da organização, você já executar ele, né? Você ir lá, dar o sangue, o suor, colocar tudo em prática, entregar, ter resultados, mas aquela ideia ser apresentada como se fosse, né, tenha sido feita por uma outra pessoa do time. Às vezes é um receio, né, que a gente tem. Eu me dediquei tanto, coloquei toda a minha energia nesse projeto, porque eu achei que eu fosse ganhar mais visibilidade, mais reconhecimento, e aí, do nada, aparece uma outra pessoa falando que ela que executou ali do começo ao fim. Mas não foi bem assim. Claro que primeiro, ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo precisa, de fato, de ajuda de outras pessoas para entregar e fazer as coisas acontecerem. Mas entendendo agora, né? Passando aí pelo conhecimento, pelo entendimento do que é ter uma ideia roubada, também é importante falar sobre vulnerabilidade. É isso, né? Porque eu estou exposto, estou vulnerável, né? Estou vulnerável com aquele sentimento que eu tenho que aprender a lidar. E aí eu quero trazer aqui 4 mitos, né, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é fraqueza e não é para mim. Né? Tipo, eu vou aqui me expor, vou falar as coisas, os meus sentimentos, o que eu estou passando. Mas, pelo contrário, né? Ao se tornar uma pessoa vulnerável, tem que ter muita coragem para você conseguir lidar com aqueles sentimentos, conseguir lidar talvez com possíveis julgamentos de outras pessoas. Então você toma as rédeas da sua carreira, que é algo que a gente fala bastante aqui nos nossos encontros, para conseguir lidar com momentos de incerteza, para conseguir lidar com momentos que você não tem controle sobre todas as coisas. Você não tem controle sobre o que vai acontecer com aquela ideia que foi compartilhada, o que vão fazer, o que vão posicionar. Então, vulnerabilidade tem que ter muita coragem para lidar com todas as incertezas que a vida proporciona e bate na nossa porta a todo momento. Então, o primeiro mito, né, é linkado a isso. Então, vulnerabilidade é fraqueza e não é para mim. 2, eu consigo tudo sozinho. Eu consigo tudo sozinha. Olá, galerinha aí que gosta de abraçar o mundo, acha que consegue fazer todas as coisas sozinhos e sozinha. Será que de fato isso é possível? Será? Não é, né? Não é. Não tem jeito, nada a gente faz sozinho, nada a gente faz sozinho. Então, quando eu estou falando aqui da ideia, para você realizar um projeto, você vai precisar, às vezes, de dinheiro, de investidores que apostem na sua ideia, você vai precisar contratar pessoas. Como que você vai contratar as primeiras pessoas sem explicar para ela o que é teu projeto, o que é a sua ideia, né? O que você de fato tem interesse em fazer e executar? Como que você convence aquela pessoa? Ou até mesmo dentro da organização. Se você quer fazer, sei lá, uma transição de carreira, mudar de área, apresentar ali um projeto que você acredita que vai ser super relevante para você alcançar o objetivo que você tem, que você espera, você tem que compartilhar isso com alguém. Não tem jeito, não tem jeito. Então, para que você consiga acessar essa coragem, vai passar muito pela vulnerabilidade. Terceiro mito: a confiança vem antes da vulnerabilidade. Ok, Winnie, você está falando tudo isso, mas primeiro, né, é um mito, né? A confiança vem antes da vulnerabilidade. Então, primeiro, eu tenho que ser vulnerável para me conectar com uma outra pessoa
e essa pessoa também conseguir, né, se tornar ali vulnerabilidade e a confiança andar junto. Não é uma coisa antes da outra. São as duas caminhando, interligando em conjunto. Tá? Quarto mito. Vulnerabilidade é exposição excessiva. Excessiva. Será que eu preciso falar tudo para todo mundo o tempo todo? Pelo contrário, a gente fala muito, né, em todos os nossos encontros, uma palavra que eu uso bastante, até um dos pilares do meu método é intencionalidade. Para tudo a gente tem que ser intencional, até mesmo quando a gente está sendo vulnerável, parte-se de um princípio que tem também um autoconhecimento muito forte e muito desenvolvido. Então, eu tenho que me conhecer, tenho que saber os momentos, né, como eu acesso a minha vulnerabilidade, como eu entrego isso para uma outra pessoa também. Então, a vulnerabilidade aqui não é uma exceção, não é uma exposição excessiva, é uma sinceridade, mas comedida. Você vai falar, você vai expor, mas até certo ponto, até onde de fato aquilo pode fazer sentido para um objetivo, né, maior, mais a longo prazo que você tem. Mas trazendo agora um exemplo para vocês. Seguinte, essa pessoa estava com um novo projeto na empresa, então ela teve essa ideia, então teve a ideia, desenhou todo o plano de negócio e começou a desenvolver. Mas essa ideia, de fato, assim, ela era muito boa, ia muito mais além da área que essa pessoa ela trabalhava. Isso ia impactar muito no negócio e poderia até se tornar uma unidade de negócio, algo assim gigantesco. E um dos principais receios dessa pessoa era: Winnie, assim, o meu principal receio é que eu tive a ideia, eu tô fazendo as coisas acontecerem e a minha liderança roubar essa ideia, colocar como se fosse dela, porque essa minha liderança ela tem muito mais acessos do que eu. O que eu faço? O que eu faço? Claro, tem alguns passos aqui para a gente refletir. Primeiro, que isso não é a primeira vez que acontece, né? Isso pode acontecer em várias outras situações. Outra é que, olhando esse caso, não é uma pessoa que só estava com uma ideia e ela não estava executando. Não, pelo contrário, o plano já estava pronto e as coisas já estavam sendo colocadas em prática. A questão e o receio aqui era, tá, mas quem tem contato ali com investidores, quem tem contato nessa minha liderança, tem mais contato com o board, com a liderança, com investidores, com todas essas pessoas. Como que eu faço para de fato conseguir esses louros e ser reconhecida por esse projeto que eu estou colocando muita energia? E uma das coisas que a gente falou e trabalhou juntas foi justamente que, assim, se empodere da parte operacional do negócio. Então, esse é um primeiro passo. Tenha total conhecimento de todas as coisas que estão acontecendo e para aquilo de fato ir para a rua. Porque para realizar um projeto você não vai fazer sozinho, você vai depender de outras pessoas do negócio. Mas entenda assim todas as vírgulas como funciona de ponta a ponta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, quais são os momentos que tem na empresa que você poderia pedir 10 minutos, 5 minutos para o RH para compartilhar esse seu projeto com outras pessoas dentro da organização. Ou no teu próprio LinkedIn, existe uma possibilidade de você ir compartilhando pílulas sobre algo que você está fazendo, já para se posicionar, né, e já ter essa autoridade e essa relevância sobre o que está sendo executado. Então, essas são pequenas dicas aí para vocês, que são esse exemplo, né, que vocês conseguem colocar em prática também. Então, se empoderem de toda a parte mais operacional do projeto que você está realizando, isso num contexto, né, de organização, de empresa. Outra, quais são os pontos e os momentos importantes dentro da organização que você pode compartilhar isso. Se você não tem acesso num evento mensal ali da organização, que o RH geralmente executa, pense em compartilhar isso com o seu time. Busque reuniões com diferentes áreas para compartilhar o que está sendo feito, o que está sendo ali executado e qual que é o impacto que isso vai gerar dentro da organização. Tá? Então, esse é um exemplo já com algumas coisas que vocês conseguem
colocar em prática.